Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa e alcance profundamente o seu coração. Talvez você tenha chegado até aqui depois de um dia difícil. Talvez o corpo esteja cansado, mas a mente ainda não conseguiu descansar. Você se deitou, apagou as luzes, mas os pensamentos continuam passando de um lado para o outro. As contas, a família, o trabalho, uma preocupação com a saúde, uma conversa que não saiu como você esperava, uma notícia que você está esperando, ou simplesmente aquele medo do amanhã que aparece quando tudo fica em silêncio. Mas nesta noite, eu quero lhe dizer algo que talvez você precise ouvir antes de dormir. Você não precisa resolver tudo agora. Esta noite não precisa ser uma continuação das batalhas do seu dia. Esta noite pode ser um momento de entrega. Deus está aqui. Ele está presente onde você está agora. Ele conhece o ambiente em que você se encontra, conhece o seu corpo cansado, conhece a sua mente inquieta e conhece até aquilo que você não conseguiu explicar para ninguém. Por isso, antes de pensar no amanhã, pare por alguns instantes. Respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração e diga lentamente: Senhor, nesta noite eu entrego tudo em tuas mãos. Talvez você ainda sinta preocupação. Não importa. A fé não significa fingir que não existe problema. Significa lembrar que o problema não está sozinho diante de você. Deus está com você. E talvez esta seja a primeira coisa que sua alma precisa compreender hoje. Você não chegou ao final deste dia abandonado. Você chegou até aqui sustentado. Talvez você nem perceba quantas vezes Deus o livrou, fortaleceu e conduziu ao longo das últimas horas. Agora, permita que esta oração seja o lugar onde você deixa cair o peso que carregou o dia inteiro. Senhor, abençoa esta casa. Abençoa cada quarto, cada porta, cada pessoa que está aqui. Visita aquele familiar que está distante. Protege aquele que ainda está trabalhando. Consola aquele que está doente. Abraça aquele que está chorando escondido. E leva a tua paz para aquele coração que não consegue dormir. Meu irmão, minha irmã, se você sente que precisa realmente entregar esta noite a Deus, escreva nos comentários, com fé: Senhor, nesta noite eu entrego tudo em tuas mãos. Não escreva apenas como uma frase. Faça disso uma oração. Talvez alguém leia a sua declaração e encontre coragem para também confiar. E enquanto você permanece aqui, não tenha pressa. Há coisas que precisam ser colocadas diante de Deus antes que o coração consiga descansar. Talvez seja justamente aquilo que você tentou esquecer durante o dia inteiro. A preocupação que voltou agora, a lembrança que machuca, a dívida que ainda não foi resolvida, o diagnóstico que assusta, a solidão que pesa, ou uma pessoa que você ama e que está enfrentando uma batalha que você não consegue vencer por ela. Entregue. Você não precisa carregar tudo durante a noite. Deus sabe, Deus vê, Deus permanece. E nesta oração, nós vamos pedir algo muito precioso: livramento para aquilo que você não consegue controlar, paz para aquilo que está agitado dentro de você e renovação para que amanhã você possa levantar novamente com esperança. Mas, antes de chegarmos aos pedidos, precisamos reconhecer uma coisa: Deus conhece a dor que você escondeu atrás de um sorriso durante todo este dia. E é exatamente sobre essa dor que vamos falar agora. Meu irmão, minha irmã, talvez esta seja a hora do dia em que você finalmente consegue admitir: eu estou cansado. Durante o dia, você precisou ser forte, precisou trabalhar, precisou responder mensagens, resolver problemas, cuidar de pessoas. Talvez tenha colocado um sorriso no rosto, mesmo quando o coração estava apertado. Talvez tenha dito: está tudo bem, para não preocupar sua família. Mas agora que a noite chegou, aquilo que você conseguiu esconder começa a aparecer. Talvez você esteja preocupado com dinheiro.
Olhou para sua conta e percebeu que as despesas continuam chegando. Talvez esteja pensando em uma dívida, no aluguel, na comida do mês ou em uma responsabilidade que parece grande demais para os recursos que você tem. Talvez o seu coração esteja preocupado com um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um pai ou uma mãe. Você gostaria de proteger quem ama de todo o sofrimento, mas descobriu que existem batalhas que não pode lutar no lugar deles, e isso dói. Talvez exista ainda uma preocupação com a saúde, um exame marcado, um tratamento, uma dor que não passa, uma notícia médica que você está tentando aceitar. E quando a casa fica silenciosa, a mente começa a imaginar aquilo que ainda nem aconteceu. Meu irmão, minha irmã, não permita que a ansiedade escreva sozinha a história de amanhã. Deus ainda está presente. Ele estava presente quando você acordou. Esteve presente enquanto você trabalhava. Esteve presente naquele momento em que você quase perdeu a paciência. Esteve presente quando você recebeu aquela notícia. E continua presente agora. Quero contar brevemente a história de uma pessoa que poderia ser alguém da sua própria família. Marcos, 57 anos, motorista em Belo Horizonte, passou por meses muito difíceis. As despesas aumentaram, sua esposa enfrentava problemas de saúde e ele começou a dormir cada vez menos. Durante o dia, dizia que estava bem. À noite, porém, ficava sentado sozinho, preocupado com o futuro. Certa noite, antes de dormir, Marcos decidiu parar de tentar resolver tudo sozinho. Ajoelhou-se ao lado da cama e disse apenas: Senhor, eu não sei como resolver tudo isso, mas eu sei que tu sabes. Ele continuou enfrentando suas responsabilidades. As dificuldades não desapareceram naquela mesma noite. Mas algo mudou. Marcos começou a perceber que podia enfrentar cada dia sem carregar também o peso de controlar o amanhã. A oração devolveu ao coração dele aquilo que a preocupação havia roubado: a paz. Talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer com você hoje. Não necessariamente retirar todas as dificuldades imediatamente, mas fortalecer seu coração para que você não seja destruído por elas. Porque existe uma diferença entre ter problemas e perder a esperança. Você pode estar atravessando uma fase difícil sem estar abandonado. Pode estar chorando sem estar derrotado. Pode não enxergar uma saída sem que isso signifique que Deus não esteja preparando um caminho. E talvez você precise ouvir isso antes de continuar. Deus não despreza a sua fraqueza. Quando você diz: Senhor, eu não consigo mais, Ele não se afasta, Ele se aproxima. Quando suas forças terminam, a graça de Deus não termina. Quando você não sabe o que fazer, ainda pode orar. Quando não consegue encontrar palavras, pode simplesmente permanecer diante dele. Nesta noite, não tenha vergonha de apresentar sua verdadeira situação. Não precisa parecer forte diante de Deus. Ele já conhece tudo. Conhece a lágrima que ninguém viu. Conhece o pensamento que você teve quando ficou sozinho. Conhece o medo que você não contou à família. Conhece aquela pergunta que você repete silenciosamente: Senhor, quando isso vai acabar? E talvez a resposta não venha nesta noite, mas a presença de Deus pode vir. E às vezes, antes de mudar uma circunstância, Deus muda o coração que está vivendo dentro dela. Por isso, permaneça comigo, porque agora vamos colocar essa dor diante da palavra de Deus e lembrar que existe um lugar seguro para descansar quando o coração já não sabe mais onde se apoiar. Existe uma promessa que pode acompanhar você durante toda esta noite. Meu irmão, minha irmã, agora vamos deixar que a palavra de Deus fale mais alto do que os pensamentos que estão tentando roubar a sua paz. Existe uma passagem do Salmo 4 que parece ter sido escrita para uma noite como esta. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que palavra preciosa! Perceba que o salmista não diz que vai dormir porque todos os problemas foram resolvidos. Ele não diz que todas as contas foram pagas. Não diz que todas as doenças desapareceram.
Não diz que todas as pessoas que ama estão bem. Ele diz, em paz me deito. Por quê? Porque a segurança dele não estava nas circunstâncias, estava em Deus. Talvez você esteja esperando que alguma coisa mude para finalmente conseguir descansar. Quando essa dívida for resolvida, eu descanso. Quando meu filho voltar para casa, eu descanso. Quando receber o resultado do exame, eu descanso. Quando conseguir aquele emprego, eu descanso. Quando minha família estiver em paz, eu descanso. Mas e se Deus quiser ensinar seu coração a encontrar descanso antes que todas essas respostas cheguem? Não significa ignorar seus problemas. Significa parar de permitir que eles ocupem o lugar que pertence somente a Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode continuar buscando soluções durante o dia. Pode procurar médicos, pode trabalhar, pode organizar suas finanças, pode conversar com sua família, pode tomar decisões responsáveis. Mas esta noite, enquanto você se prepara para dormir, existe uma coisa que você não precisa fazer: controlar o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Você já fez o que podia hoje. Talvez não tenha feito tudo perfeitamente. Talvez algumas coisas tenham ficado pendentes. Tudo bem, amanhã haverá novas oportunidades. Agora é hora de descansar. Respire profundamente e, enquanto solta o ar, imagine que está entregando ao Senhor aquilo que sua mente insiste em segurar. Mais uma vez, inspire lentamente e diga no coração: Senhor, eu confio em Ti. Agora solte o ar. Senhor, eu entrego o amanhã a Ti. Faça isso sem pressa, porque talvez seu corpo esteja na cama, mas seu coração ainda esteja vivendo em algum problema de ontem ou em algum medo de amanhã. Traga-se de volta para este momento. Deus está aqui. Você está vivo. Você está diante dele. E por alguns minutos, nada precisa ser resolvido. Somente entregue. Existe uma paz que não depende de receber uma notícia boa. Existe uma paz que pode existir mesmo enquanto você espera. É a paz de saber que Deus continua sendo Deus quando você não entende, que Ele continua cuidando quando você não vê, que Ele continua trabalhando mesmo quando o silêncio parece longo demais. Talvez hoje você não consiga enxergar o livramento que está pedindo, mas isso não significa que Deus esteja distante. Há livramentos que só reconhecemos depois. Há portas que Deus fecha porque conhece aquilo que nós ainda não conhecemos. Há caminhos que parecem atrasados, mas estavam nos protegendo. E há momentos em que Deus não muda imediatamente a situação, porque primeiro quer fortalecer nossa alma para atravessá-la. Por isso, não transforme o silêncio de Deus em abandono. O silêncio não significa ausência. Às vezes, Deus está trabalhando justamente no lugar onde seus olhos não conseguem chegar. E agora, com essa palavra no coração, vamos entrar na oração. Não apenas ouvir, vamos rezar. Vamos colocar diante do Senhor o dia que terminou, agradecer pelo que recebemos, pedir perdão pelo que fizemos de errado e entregar aquilo que ainda pesa sobre nós. Então, se puder, feche os olhos. Coloque a mão sobre o coração. Respire lentamente e diga: Senhor, em Tuas mãos eu entrego esta noite, porque agora não é mais hora de lutar sozinho. É hora de confiar, é hora de agradecer, é hora de permitir que Deus cuide daquilo que você não consegue controlar. E é nessa entrega que nossa oração começa de verdade. Meu irmão, minha irmã, permaneça aqui mais alguns instantes. Não tenha pressa. Esta oração não precisa ser bonita. Ela precisa ser verdadeira. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante de Ti nesta noite com o coração aberto. Primeiro, queremos agradecer. Obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui. Obrigado pelo alimento que tivemos, pelo teto que nos protege, pelas pessoas que colocaste em nossa vida e também pelas pequenas coisas que talvez nem tenhamos percebido. Obrigado pelo livramento que não vimos. Obrigado pela porta que se fechou e nos protegeu.
Obrigado pela força que recebemos justamente quando pensávamos que não conseguiríamos continuar. Pai, agora entregamos este dia em Tuas mãos. Entregamos aquilo que fizemos certo e aquilo que gostaríamos de ter feito diferente. Entregamos nossas conversas, nossas decisões, nossos pensamentos e nossas preocupações. E humildemente pedimos perdão. Perdoa-nos pelas palavras ditas no momento da raiva. Perdoa-nos pelas vezes em que julgamos alguém. Perdoa-nos quando deixamos o medo falar mais alto que a fé. Perdoa-nos quando confiamos somente em nossas próprias forças e esquecemos de procurar Tua presença. Senhor, tem misericórdia de nós. Purifica nosso coração antes que esta noite termine. Agora, Pai amado, queremos entregar especialmente aquilo que mais pesa. Talvez seja uma preocupação financeira. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja um problema dentro de casa. Talvez seja uma pessoa que está distante. Talvez seja uma situação que ninguém conhece. Tu sabes. Nós não precisamos explicar tudo. Tu conheces cada detalhe. Por isso dizemos: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. Recebe aquilo que está me esmagando. Colocamos diante de Ti nossos filhos e nossas filhas. Protege-os onde quer que estejam. Mesmo quando não podemos acompanhá-los, Tu podes. Guarda seus passos. Livra-os de perigos, más companhias, decisões impulsivas e caminhos que possam destruir suas vidas. Também entregamos nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos amigos e todos aqueles que amamos. Visita nesta noite cada quarto desta casa, que haja paz onde existia discussão, que haja reconciliação onde existe distância, que haja esperança onde alguém já pensa em desistir. Senhor, visita também aquele que está sozinho, aquele que dormirá sem ninguém ao lado, aquele que mora sozinho e sente o silêncio da casa pesar sobre o coração. Que ele perceba a Tua presença, que não se sinta esquecido. Pai, abençoa também nosso trabalho e nossas finanças. Abre portas honestas. Dá sabedoria para administrar o pouco e gratidão pelo muito. Concede oportunidades para quem está procurando emprego. Fortalece quem está cansado de tentar. E para quem está endividado, dá direção, prudência e esperança para reconstruir. Senhor, nós não pedimos uma vida sem dificuldades. Pedimos um coração fortalecido para atravessá-las contigo. E enquanto esta noite avança, guarda nossa mente. Não permitas que pensamentos de medo dominem nosso descanso. Não permitas que a ansiedade transforme a cama em lugar de preocupação. Colocamos tudo diante de Ti. Agora podemos respirar. Porque aquilo que entregamos a Deus, não precisamos continuar segurando com nossas próprias mãos. E daqui a pouco vamos declarar, em nome de Jesus, aquilo que nossa fé espera receber: livramento, paz, renovação e esperança. Meu irmão, minha irmã, agora chegamos a um momento especial desta oração. Não porque nossas palavras tenham poder por si mesmas, mas porque colocamos nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se puder, permaneça com a mão sobre o coração, respire lentamente e acompanhe estas palavras com fé. Senhor Jesus, nós te pedimos, entra em tudo aquilo que ainda causa medo dentro de nós. Visita nossa mente cansada, visita nosso coração ferido, visita nosso corpo necessitado de descanso, visita nossa casa e cada pessoa que amamos. Onde existe angústia, derrama Tua paz. Onde existe medo, fortalece nossa confiança. Onde existe confusão, concede sabedoria. Onde existe tristeza profunda, traz consolo. Onde existe uma ferida antiga, começa uma obra de cura. E agora, com humildade e confiança, nós declaramos: em nome de Jesus, eu declaro que o medo não terá a última palavra sobre a minha vida. Eu declaro que Deus permanece comigo. Eu declaro que minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro que toda preocupação que entreguei nesta oração está agora colocada nas mãos de Deus.
Eu declaro que haverá força para enfrentar o amanhã. Haverá sabedoria para tomar decisões. Haverá coragem para continuar. Haverá esperança para esperar. E haverá paz para descansar. Senhor, livra-nos de todo mal. Livra nossa família daquilo que não conseguimos enxergar. Guarda-nos de perigos, acidentes, violência, decisões destrutivas e caminhos que nos afastem de Ti. Protege nossa fé quando estivermos vulneráveis. Protege nossa mente quando vierem pensamentos de desespero. Protege nosso coração quando alguma palavra tentar nos ferir. E, se amanhã encontrarmos uma batalha, não permitas que a enfrentemos sozinhos. Que a Tua graça nos acompanhe, que a Tua luz nos conduza, que Tua mão nos sustente. Pai amado, abre os caminhos que forem segundo a Tua vontade. Se houver uma porta que precisa ser aberta, prepara o caminho. Se houver uma porta que precisa permanecer fechada, dá-nos discernimento para aceitá-la. Se houver algo que precisamos deixar para trás, dá-nos coragem. Se houver algo que precisamos começar, dá-nos sabedoria. Nós não queremos apenas receber aquilo que pedimos. Queremos aprender a confiar em Ti, porque sabemos que nem todo livramento acontece da maneira que imaginamos. Às vezes, Deus nos livra mudando uma circunstância. Outras vezes, Ele nos livra dando força para atravessá-la. E algumas vezes, Ele nos livra de caminhos que pareciam bons, mas não eram para nós. Por isso, Senhor, confiamos em Tua vontade. Não queremos controlar o futuro. Queremos caminhar contigo. E agora, enquanto a noite fica mais silenciosa, permita que estas palavras desçam do pensamento para o coração. Você não está sozinho. Talvez ninguém saiba exatamente o que você enfrentou hoje, mas Deus sabe. Talvez ninguém tenha percebido suas lágrimas, mas Deus viu. Talvez você tenha precisado sorrir quando queria chorar. Deus viu. Talvez tenha dito, estou bem, quando por dentro estava quebrado. Deus sabe. E o Deus que conhece sua dor também conhece o caminho da sua restauração. Então descanse, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus continua segurando sua mão. Amanhã ainda não chegou, e quando chegar, você não chegará sozinho. O Senhor estará lá. Agora vamos desacelerar o coração e permanecer alguns instantes nessa paz que vem da confiança. Meu irmão, minha irmã, depois de colocar tantas coisas diante de Deus, agora não precisamos pedir mais nada por alguns instantes. Apenas permaneçamos na presença dEle. Respire devagar. Deixe seus ombros relaxarem. Solte pouco a pouco aquilo que você carregou durante todo o dia. Talvez você ainda sinta uma preocupação dentro do peito. Não lute contra ela. Apenas apresente-a novamente ao Senhor. Diga no silêncio do seu coração, Jesus, eu confio em Ti. Mais uma vez, Jesus, eu confio em Ti. Talvez você ainda não veja a resposta, mas pode descansar na presença de quem conhece a resposta. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Ele ouviu aquela oração que você fez sem conseguir terminar. Ouviu o suspiro que saiu do seu peito quando ninguém estava olhando. Ele sabe quantas vezes você tentou permanecer firme e sabe também quantas vezes pensou em desistir. Por isso, nesta noite, não precisa provar nada para ninguém. Você pode simplesmente ser filho, filha. Pode descansar no amor do Pai. Imagine agora que você está colocando nas mãos de Deus cada preocupação que ainda permanece, uma por uma: sua família, sua saúde, suas finanças, seu trabalho, seu futuro, aquela pessoa que você não consegue esquecer, aquela situação que você não consegue resolver. Não carregue tudo para a cama. Deus não pediu que você controlasse todas as coisas. Ele pediu confiança. E confiar não significa saber exatamente o que acontecerá amanhã. Confiar significa saber quem estará com você quando amanhã chegar. Talvez hoje tenha sido um dia difícil, mas ele terminou. Você chegou até aqui, e isso também é uma graça. Houve momentos em que você pensou que não conseguiria, mas conseguiu.
talvez com lágrimas, talvez cansado, talvez sem entender. Mas Deus sustentou você. Agora permita que a gratidão substitua, pouco a pouco, a preocupação. Obrigado, Senhor, pelo dia que terminou. Obrigado pelo que deu certo. Obrigado também pelo que não deu certo, porque até aquilo pode nos ensinar. Obrigado pelas pessoas que estiveram conosco. Obrigado pelas que nos ensinaram através da ausência. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela vida. Obrigado porque ainda podemos recomeçar. Senhor, nesta noite, visita aqueles que estão enfermos. Dá alívio aos que sentem dor. Consola quem está esperando um resultado médico. Fortalece quem está passando por tratamento. Dá serenidade às famílias que acompanham alguém doente. E, acima de tudo, Senhor, que essas pessoas sintam que não estão atravessando esse momento sozinhas. Visita também os lares onde existe conflito. Toca os corações endurecidos. Dá humildade para pedir perdão. Dá coragem para perdoar. Dá sabedoria para reconstruir. E onde a reconciliação ainda não for possível, concede paz para continuar caminhando. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, intercede por cada pessoa que está rezando agora. Acompanha seus filhos nesta noite. Leva nossas necessidades ao coração de teu Filho. Ensina-nos a guardar a fé, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus. E quando nossa mente quiser voltar para as preocupações, lembra-nos suavemente: Deus está cuidando. Agora, meu irmão, minha irmã, não precisa correr. Permaneça alguns segundos nesta certeza. Deus está cuidando. Deus está cuidando daquilo que você não consegue controlar. Deus está cuidando daqueles que você ama. Deus está cuidando do amanhã. E talvez essa seja a maior libertação desta noite. Entender que você pode fechar os olhos sem abandonar seus problemas, porque eles agora estão nas mãos de Deus. Você pode dormir. Amanhã será um novo dia. Mas antes de terminar, vamos rezar juntos como filhos da mesma família de fé, colocando nossa noite sob a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, chegamos aos últimos momentos desta oração. Mas antes de terminar, não quero que você termine esta noite carregando novamente aquilo que acabou de entregar ao Senhor. Permaneça em paz. Respire lentamente. Se seus olhos já estiverem pesados, deixe-os descansar. Você não precisa continuar lutando nesta noite. O Senhor está com você. E agora, como filhos amados de Deus, vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, cobre esta família com teu cuidado maternal. Intercede por quem está enfermo, por quem está preocupado, por quem está sozinho, por quem precisa de uma resposta, por quem entrou nesta oração pensando que não conseguiria continuar. Leva cada pedido ao coração de Jesus. Senhor Jesus, agora colocamos nossa noite inteiramente em tuas mãos. Guarda nossa casa. Guarda nossas portas, guarda nossas janelas, guarda nosso sono, guarda nossos pensamentos, guarda aqueles que amamos, que nenhum medo tenha mais força do que a confiança em Ti, que nenhuma preocupação consiga roubar a paz que recebemos nesta oração. E, se durante a noite acordarmos com ansiedade, que a primeira coisa que nosso coração se lembre seja: Jesus, eu confio em vós. Meu irmão, minha irmã, receba esta última palavra antes de dormir. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece suas batalhas. Deus
conhece aquilo que você não conseguiu contar a ninguém. E o mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando você amanhã. Talvez algumas respostas ainda estejam demorando. Talvez algumas portas ainda estejam fechadas. Talvez existam situações que você gostaria de mudar imediatamente. Mas não permita que a demora destrua sua esperança. O Senhor continua trabalhando. Descanse. Amanhã você terá novas forças. Amanhã haverá uma nova oportunidade de recomeçar. Amanhã você poderá levantar e caminhar novamente. E agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida uma noite de paz, proteção e renovação. Que o Senhor fortaleça seu coração, que cure suas feridas, que renove sua esperança, que proteja sua família, que abençoe seu lar, que conceda sabedoria para suas decisões, que abra os caminhos que estiverem de acordo com sua vontade e que durante esta noite você sinta no profundo da alma que está sendo cuidado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora pode descansar. Não leve para o travesseiro aquilo que você já entregou ao Senhor. Deixe nas mãos dele. Você fez sua parte hoje. O restante pertence a Deus. E se esta oração trouxe paz ao seu coração, não guarde essa paz somente para você. Talvez exista alguém próximo de você vivendo uma noite difícil. Alguém que precisa desesperadamente ouvir que Deus ainda não o abandonou. Compartilhe esta oração como um gesto de amor. Envie para alguém que precisa de esperança. Que esta oração alcance outra casa, outro coração, outra família. E que através de um simples gesto seu, alguém possa se lembrar nesta noite: Deus está presente, Deus está cuidando, Deus ainda é nosso refúgio. Durma em paz. A graça do Senhor permaneça sobre você, sobre sua família e sobre seu lar. E que amanhã você desperte com o coração renovado, sabendo que, mesmo quando seus olhos se fecham, Deus continua cuidando de você. Amém.